dia a todos. Uma aula ainda de filosofia do trabalho. Só para concluir um pouco essa introdução que vimos já da filosofia do trabalho. E para concluir, vou ser assim mais rápido para dar a vocês não só o que vimos rapidamente, mas também as implicações que tudo isso implica. Vimos uma só de introdução da filosofia do trabalho, mas é só uma introdução, quer dizer, tem muitas implicações por trás. Né? Vou tomar a implicação do trabalho com a família, é muito interessante estudar isso. Uma implicação do trabalho com a sociedade, também é algo muito interessante a trabalhar. A implicação do trabalho com a educação, também é uma pista muito interessante a pesquisar. O trabalho com a existência humana também são pistas. Então, mas temos a visão que tivemos, essa visão antropológica do trabalho, que dizer que vai misturar, ao mesmo tempo, uma visão do fenômeno humano de trabalhar e uma visão do lado da ontologia mesmo do ser humano. Quer dizer, o trabalho humano faz parte do ser humano. Não tem como separar os dois. É uma condição da existência humana. É por isso que o trabalho, vimos isso, que ele vai como ajudar o ser humano a melhorar as condições de existência dele. Quer dizer, faz parte da existência do ser humano mesmo. É verdade, não é um fato que vai ser ligado à questão do ser enquanto ser. Não, porque a questão do ser enquanto ser é muito bem limitada, específica ao ser mesmo. Mas o fato do ser humano existir vivendo, isso vai implicar que tomamos em conta as categorias quer dizer, os atos, as ações do ser humano. Uma categoria, por exemplo, do ser humano, ele vai agir. E isso, o ser humano vai agir, por exemplo, trabalhando. O trabalho é um agir, é um fazer humano. Então, é isso. Então, a visão, quando eu falei da visão antropológica, o que significa isso? A visão antropológica é de filosofia antropológica, porque é bom especificar isso. A antropologia filosófica é justamente essa visão que vai tomar conta do fenômeno trabalho, por exemplo, e que vai tomar conta da ontologia do homem, quer dizer, o ser humano. Então, ela vai misturar essas duas visões para se tentar de conceptualizar ele. Então, é a busca dos conceitos que vão nos ajudar a explicar melhor a condição humana do trabalhador e, ao mesmo tempo, o fato da existência humana. Então, essa visão nós encontramos em Hannah Arendt, essa filósofa judaica que apresento a vocês, e encontramos também muitos antropólogos que trabalham essas questões do trabalho e sobre a visão antropológica. Então, vimos a realidade do trabalho humano. Né? E essa realidade, vimos que o trabalho, como uma atividade humana, ela vai se transformar, ele é para transformar a matéria. Para transformar a matéria. E a matéria a transformar, de maneira última, é a matéria humana. Quer dizer, é o ser humano. É por isso, na visão antropológica, da antropologia filosófica do trabalho, a questão ou a pergunta primordial é por que o homem trabalha? O que justifica o trabalho humano? Ou por que o ser humano é um ser trabalhador? Na visão antropológica, a pergunta que precisamos responder é aquela. Então, é isso, terminando essa aula, ou concluindo ela, ou considerações finais dessa aula, é bom tomar em conta essa pergunta.
o porquê o ser humano trabalha. E a resposta que eu dei a você na última aula é verdade, o ser humano trabalha para a sua obra. Vamos fazer a cozinha para ter um prato pronto, sim. Mas além do prato, o porquê continua. Além do prato, o porquê continua. É para se alimentar. Além da alimentação, o porquê continua. É para ter uma boa saúde, por exemplo. Ou é para a felicidade, por exemplo. É por colocar minha família, todo mundo seja bem, por exemplo. Então, a questão antropológica do trabalho é nessa questão. Ela não é limitada só ao trabalho do lado interno, como atividade. E vimos do lado interno, é muito importante para entender isso. Do lado interno, a atividade do trabalho, vimos que é uma atividade transitória de transformação da matéria. E por isso, ela vai se dividir em três etapas que são como fundamentais para falar do trabalho humano de maneira plena. A primeira etapa que se faz na mente do trabalhador, tudo que é ligado à imaginação, tudo que é ligado à inspiração, tudo que é ligado à ideia, tudo que vai se fazer por dentro, e tudo que será feito por dentro vai se transformar pouco a pouco, vai se exteriorizar pouco a pouco para formar a ser ativo. É o trabalho vai se realizar do lado de fora. Se eu trabalho só na minha mente, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Será que eu vou trabalhar? Tu vai falar que sim, um certo trabalho, mas não é completo. Não é completo. Vai precisar que esse trabalho se realiza do lado de fora. E depois do lado de fora, vemos a atividade de transformação, quer dizer, sair de uma forma para outra. Não é uma questão primeiro de invenção, de criação, não. A criação é ex nihilo, quer dizer, sem nenhuma participação de uma matéria exterior. É algo que vai como sair do nada. Mas do trabalho é uma transformação, uma passagem de uma forma a outra forma. Não teve mesa, teve madeira, então vou transformar a madeira para a mesa. Vou dar uma forma para ter essa mesa. E essa atividade de transformação precisa de força, de eficácia. É porque o trabalho humano precisa de força. Toda a parte da penalidade do trabalho, a parte da penalidade, da dificuldade do trabalho, isso vai se ver de maneira concreta do lado da transformação disso. É algo que vai se mudar, algo que vai se transformar, implicando forças, atividade, uma eficácia. Então, essa transformação da matéria vai chegar, ou tem como a etapa última, a obra. Efetivamente, vai existir uma mesa que foi feita. Essa mesa existia primeiro na mente, depois passou a iniciar a existir, a se transformar na matéria, na madeira, por exemplo, até sair uma mesa completa, que pode servir, por exemplo, hoje para estudar. Agora, olhando essa mesa, não estou olhando a mesa só como mesa, porque atrás da mesa tem a utilidade da mesa. O que vai servir a essa mesa? É toda a questão, então, que você está vendo, que a antropologia é para o ser humano que a mesa foi feita. A mesa não foi feita para ser mesa. A mesa foi feita para servir ao ser humano. Então, quer dizer, o trabalho humano tem como fim último o ser humano, com finalidade última o próprio ser humano. É por isso que é uma atividade fundamental para o ser humano. É uma atividade só passageira, uma atividade que faz parte mesmo da condição humana, como fala Hannah Arendt. Então, essa pergunta do porquê do trabalho que vai nos levar a mudar a nossa maneira de trabalhar.
Porque se eu trabalho para o ser humano, você entende que meu trabalho vai mudar. Se eu trabalho, por exemplo, o cachorro, é diferente. Quando eu faço algo só, não sei, para o meu cachorro, é. Mas se eu faço algo para um ser humano, é diferente também. Cozinhar para o seu gato ou seu animal, é certo que você vai colocar todo o empenho, a capacidade que você tem para fazer isso, mas certamente será muito diferente de você cozinhar para seu bichinho doméstico e cozinhar para o seu filho. Você está vendo, tem uma diferença enorme. Tem uma diferença enorme. Mesmo se hoje em dia tem pessoas que podem dizer que também o bicho é filho, entre aspas, mas o bicho não é filho, não. O filho, o ser humano, faz um outro ser humano. O ser humano não faz bicho, não. Nesse sentido, você entende a importância que vai ter seu ato de cozinhar, seu trabalho de cozinhar, porque você faz isso para o seu filho. Então, é isso o sentido antropológico. Quer dizer, é um sentido onde tudo é visualizado numa particularidade que é para o bem do ser humano. E o trabalho é assim. Então, o que eu quero convidar vocês a fazer como experiência concreta é que na sua casa, cada vez que você vai trabalhar ou fazer uma atividade laboral, pensa nisso. Pensa que vou fazer essa sopa hoje, de tarde, para o jantar, para meus filhos, que são meus filhos, ser humano, você entende? E por isso que vai sair toda a questão ética dentro do trabalho. A ética vai surgir dentro da atividade laboral por causa da antropologia, por causa do fato que é para o ser humano. Não é só o trabalho só para trabalhar, eu faço para o ser humano. Então, na antropologia vai surgir a ética. Ética é toda a questão moral, por exemplo, num trabalho humano. Não posso mais produzir por produzir, porque eu vou produzir para o ser humano. Não posso mais que dizer varrer sua casa para varrer. Vou varrer a casa pensando que é para o bem-estar da família. Isso muda a maneira de varrer a casa, gente. Isso muda a maneira de ver o seu trabalho. Isso muda a riqueza que o seu trabalho vai ter. Então, para redescobrir o trabalho em toda a sua riqueza de trabalho no sentido humano, então é muito importante sempre guardar essa pergunta: por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer isso? Isso vai dar no seu trabalho muito mais eficácia, muito mais beleza, muito mais importância, porque você não faz só para fazer. O seu trabalho tem um sentido muito importante. É por isso, por exemplo, na construção das estradas, você está vendo, se eu faço uma estrada para o ser humano, aí eu vou fazer ela com um certo empenho, uma certa técnica, porque eu quero que as pessoas circulando na estrada não tenham acidente. Isso muda completamente o meu trabalho, essa visão antropológica do trabalho. Então, a importância de insistirmos nessa visão antropológica. Então, é por isso que, concluindo essa aula, essa introdução ao estudo do trabalho humano, eu quero dar para você essa pequena dica. O porquê trabalha. O porquê o ser humano trabalha. O ser humano trabalha para ele mesmo, para o outro ser humano. E isso muda forçamente a maneira de trabalhar. Estamos fabricando máscara, por exemplo, para a pandemia. Interessante. Se você fabrica uma máscara muito linda, mas que não pega bem a pessoa, ao que serve sua máscara? Não serve. Se você fabrica sua máscara com toda a agilidade, a capacidade que pode bem encaixar-se e pegar sem dor, por exemplo, ouvidos e tudo isso, você fabricou a máscara com uma visão antropológica. Você não só fabrica uma máscara linda, porque pode fabricar uma máscara muito linda, mas que não cabe. Então, sua máscara é linda,
mais no caminho. Então, a visão antropológica do trabalho. Então, essa visão antropológica do trabalho não significa só utilidade, ela implica também toda a questão da beleza. Eu posso trabalhar para ser belo, para ser uma obra linda, para o ser humano visualizar e ser contente. Faz parte também dessa visão antropológica. Quer dizer, o trabalho que se foca numa obra particular, isso, por exemplo, que chamamos de artesanato. O artista vai pintar um quadro para a beleza da contemplação. Isso parece um trabalho que não tem muita utilidade. Sim, tem utilidade. Tem utilidade. E a beleza, essa utilidade vai permitir que o ser humano veja, contemple essa beleza da obra que foi feita. Então, a visão antropológica do trabalho é isso. Então, isso eu falei. Agora, veja essa visão antropológica, olhando as implicações que isso vai fazer a ligação com o trabalho. A implicação do trabalho com a educação, a implicação do trabalho com o social, a implicação do trabalho com a família, a implicação do trabalho com a saúde. Você pode fazer não sei, várias implicações para entendermos profundamente o que é o trabalho humano. Por exemplo, um médico trabalha sobre o ser humano, o trabalho dele é muito diferente. Porque não é qualquer coisa, ele trabalha sobre o corpo humano. Isso tem uma importância grande. Então, vou aqui parar, terminando essa aula, concluindo essa aula de filosofia do trabalho, essa introdução grande de filosofia do trabalho, deixando a você a capacidade de pensar em casa, de refletir e de fazer suas perguntas. É possível fazer suas perguntas agora. Aqui temos o site, pode colocar ali, podemos discutir, se você quer mais tarde, quando tudo isso vai acabar, vamos discutir mesmo na sala da aula, quando o tempo vai permitir que nós voltamos às aulas presenciais. E a próxima aula, então, vamos introduzir a outra aula de filosofia, que será os princípios do agir humano. O que faz agir o ser humano? Quais são os princípios do nosso agir? O agir, você entende? O que me faz agir? Isso é uma pergunta, já que em casa você pode se fazer e já refletir sobre isso. Agradeço vocês todos e desejo a vocês bons estudos nesse momento. Aproveite bastante nesse momento de isolamento para trabalhar, para estudar. Faz parte, hein? Quando queremos estudar, queremos um pouco nos isolar. Queremos ficar só para estudar. Então faz um pouco parte dessa capacidade nossa, essa ocasião que temos para estudar. Então agradeço e na próxima aula. Obrigado.